Bom, pessoal, a gente está iniciando hoje o projeto podcast do Instituto ATG. Eu trouxe aqui o engenheiro Alex Lima para iniciar uma série que vai falar sobre prevenção de incêndios. O projeto podcast ele tem a intenção de falar sobre assuntos relacionados à engenharia civil, arquitetura, construção civil em geral. E para isso a gente vai trazer a cada episódio um profissional, que pode ser um engenheiro, um arquiteto, um construtor, um operário, um empresário, para falar de algo relacionado a esses temas. Como nesse mês é a semana não, é o se comemora o Dia do O Dia Bombeiro, do né, Bombeiro, no isso, dia 2 de dia julho, 2 de julho. a gente vai fazer essa primeira abordagem levando em conta esse tema. Então, só para vocês terem uma ideia, até um ex-bombeiro que participou do resgate das vítimas do incêndio do edifício Joelma em 1974 vai estar aqui para falar bastante sobre isso, a impressão que ele teve quando entrou, as vítimas, né, grudadas na parede, uma coisa absurda. Mas a gente chega lá. Hoje é dia de falar com o engenheiro Alex Lima. O Alex, ele é consultor da empresa Ilumac. É isso, Alex? Isso mesmo. Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade, Aldo, é muito importante a gente trabalhar isso, trabalhar e entender um pouco mais essa ideia da prevenção contra incêndio, ainda mais num mês tão importante como esse, que é o mês que se comemora, no dia 2 de julho, no caso, o Dia do Bombeiro, e também por conta do dia 2 de julho, né, do Dia do Bombeiro, acaba se desenvolvendo também uma semana especial, né, que foi implementada aí lá na década de 50, com relação à prevenção de incêndio, para a gente trazer isso à consciência e falar um pouco mais sobre isso, que é importante. Legal, gente, só para vocês terem uma ideia, o Alex, ele trabalha nessa área desde 2016, atuando com sistemas de detecção e alarme de incêndio. Ele também é membro do Comitê de Estudo de Segurança contra Incêndio, atuando inclusive no desenvolvimento de NBRs relacionadas à prevenção de incêndio. Ele também realiza palestras e instruções para engenheiros, arquitetos e instaladores sobre essas práticas que as normas trazem com vista à elaboração de projetos, vistorias e instalações desses sistemas. Alex, como que se deu o início da legislação de segurança contra incêndio? Eh, Lá nos primórdios, você sabe me dizer? Cara, sei sim. E é legal a gente falar sobre isso, porque tudo tem um ponto de start, né? Tudo tem um ponto de início, né? As legislações aqui no Brasil, por exemplo, elas começaram a se desenrolar a partir, basicamente, de grandes incêndios. Eu gosto de listar pelo menos três desses grandes incêndios para que depois, né, dessas situações, né, até como uma maneira de remediar isso, né, ou até mesmo responder uma questão que a própria população começou a questionar e a perguntar sobre isso, né, sobre como que outros incêndios dessa forma aí seriam evitados, né, começaram a ser desenvolvidos então. O primeiro grande incêndio aconteceu lá em 61, em dezembro de 61, que foi o incêndio do Gran Circo norte-americano, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Nesse incêndio, por exemplo, foi num dia de espetáculo, né, numa matinê, numa tarde, mais de 3.000 pessoas estavam dentro desse circo, né, e esse circo por si só, por ser também lá na década de 60, não tinha algumas características de segurança necessárias, né. Nesse sentido, a lona do circo, para poder evitar a questão de entrada de água e essas coisas, ela tinha uma camada de parafina passada sobre ela, o que tornou a lona ainda mais inflamável do que o comum. Nossa. Aí o start desse incêndio, por exemplo, é um pouco mais difícil de com precisão, né, tem gente que acredita que ele foi criminoso, tem gente que acredita que foi um É, curto-circuito. uma sabotagem de um ex-funcionário, né? Exato, exatamente, uma sabotagem do ex-funcionário, então esse incêndio se iniciou, e depois que ele se iniciou, ele se alastrou muito fácil, exatamente por conta dessa característica da lona. E como só tinha uma saída, todo mundo se acumulou naquela saída, só que como o incêndio se espalhou de maneira muito rápida, a lona acabou caindo sobre essas pessoas Nossa, e teve mais de 500 mortos, mais de 600 feridos. Até hoje, por exemplo, é o incêndio com o maior número de mortos no Brasil. caramba. Então, esse foi o primeiro lá em 61. Tá? Sim. Aí, em 72, a gente já teve alguns dos incêndios mais famosos, digamos assim, né. Esse acabou ficando um pouquinho para trás, eu até indico um livro do Mauro Ventura, por exemplo, que é o Espetáculo Mais Triste da Terra, que ele trata sobre esse fato do Gran Circo norte-americano com uma riqueza de detalhes impressionante, é muito interessante.
E aí o segundo, no caso, é o edifício Andraus, que já é aqui em São Paulo, por exemplo. Esse edifício ele teve um início de curto-circuito no letreiro ali da parte principal da fachada dele, que é no primeiro pavimento, e daí ele começou a subir. Uma das características desse incêndio, que auxiliou, na verdade, no salvamento das pessoas que estavam lá dentro, já que o fogo se iniciou na parte mais baixa do prédio, né, digamos assim, e aí já começou a bloquear, por exemplo, escadas e toda essa parte de saída, né? E naquela época, o que tinha de material inflamável dentro dos prédios era carpete, cortina de tecido, todos esses materiais que eram altamente inflamáveis, né? Então o fogo se propagou de maneira muito rápida e começou a subir. Mas o que facilitou a evacuação de uma maneira um pouco diferente, né, digamos assim, do comum, que seria pela escada, foi que nesse prédio existia um heliponto. Então, os empresários da região, por exemplo, que tinham ali os seus helicópteros particulares, já que na época a polícia, a bombeira não tinha helicópteros ainda, Conseguiram se safar. conseguiram se safar. Então, por exemplo, a boa parte da evacuação dessas pessoas foram realizadas através desse heliponto. Isso em 72. E isso ajudou também a diminuir drasticamente o número de mortes. Então, por exemplo, se no Gran Circo teve 500 mortes, nesse caso a gente teve 16. 16 mortos e mais de 300 feridos. Depois desse, a gente teve o Joelma. E aí o Sim. Joelma foi um pouco mais complicado o processo, né. Joelma também foi em São Paulo, isso foi em 74, uma coisa Mais uma vítimas também, né? mais vítimas, uma correlação, assim, meio triste, né. Um foi em fevereiro de 72, o outro foi em fevereiro de 74, né, 2 anos depois. Aí em fevereiro de 74 aconteceu a mesma coisa, um curto-circuito lá no 12º pavimento, no aparelho de ar-condicionado, né, que é aquilo que acredita-se que foi o start do incêndio. Começou e da mesma forma se propagou de maneira muito rápida, as características dos prédios eram as mesmas, então tinha carpete, tinha cortina, ainda tinha todo esse material inflamável, né, e aí o fogo começou a subir, só que como o incêndio do edifício Andraus tinha sido televisionado, o pessoal entendeu que se eu subir, eu vou ter a mesma característica, então eu vou conseguir me salvar, porque eu vou lá para o terraço, e no terraço eu consigo, ser resgatado por Ou no mínimo ganhar helicóptero, mais tempo, né? ou ganhar mais tempo, exatamente. Só que nesse processo, quando eles subiram, o fogo subiu muito rápido e os helicópteros não conseguiam se aproximar. E uma outra característica é que no edifício Joelma também não tinha o heliponto ali necessário para poder fazer o pouso, né, poder resgatar o pessoal. Então ali a gente já teve um número bem maior de mortes, um número bem considerável de feridos também. E a partir daí começou a discussão, tanto que em 74 mesmo, o estado de São Paulo, por exemplo, já emitiu um decreto novo, já pensando nessa parte de prevenção de incêndio, né. E já começou a se estudar também o plano diretor local, porque o plano diretor ali, no caso de construções de São Paulo, era de 34. Então era muito antigo, quando ainda não tinha, por exemplo, essas construções mais verticalizadas, né, os arranha-céus, por exemplo, não existia. Então depois disso começou a se discutir. Em São Paulo, então, ainda em 74 teve essa promulgação desse decreto, né, no caso, essa publicação desse decreto, né, e ainda em 74 também no Rio de Janeiro foi realizado um simpósio para se tratar de segurança contra incêndio. E aí lá eles começaram a discutir os processos. Primeira coisa é como evitar o incêndio. Segundo, como que a gente vai combater esse incêndio? O que que a gente precisa para poder combater esse incêndio? E o terceiro, claro, se não deu para evitar e não deu para combater, como que a gente vai minimizar os danos, né? E aí dali começou-se a discutir um pouco mais essa parte mais de combate, de segurança contra incêndio. Então, tudo começou basicamente com esses 3 grandes incêndios, assim. Bom, então podemos, sem fazer nenhum trocadilho, né? E só depois do circo pegar fogo que o pessoal começou a fazer alguma coisa mais no sentido de se preocupar com a questão preventiva mesmo, né? Foi. Haja vista mais recentemente, não tão recentemente assim, a questão da Boate Kiss, né? Sim. E depois que deu aquele problema lá, que despertou todo aquele auê, e aí o pessoal começou a se preocupar mais. O que é o sistema de detecção e alarme de incêndio e qual a sua função? Não, essa pergunta é interessante, Aldo. Assim, ó, o sistema de detecção e alarme de incêndio, ele tem como base, por exemplo, né, vamos responder por parte dessa pergunta, né, primeiro. Tá, vamos O lá. que é o sistema de detecção e alarme de incêndio? O sistema de detecção e alarme de incêndio é o conjunto de equipamentos eletrônicos, né, a gente chama nesse meio de SDAI, né, que é a sigla aí para sistema de detecção e alarme de incêndio, é o conjunto de equipamentos eletrônicos que tem como função principal detectar o início de um incêndio ali nos seus primórdios, né, a gente fala quando ele ainda está incipiente, uma coisa pequena ali, e avisar
todos os ocupantes do empreendimento, sejam de população fixa, né, ou seja, que trabalham, por exemplo, naquele local, ou de flutuante, aqueles que estão passando por ali, avisar todos esses ocupantes sobre o início desse incêndio, para que a partir daí comece-se o processo de evacuação de maneira segura. Tá? Esse é o princípio principal ali. Princípio principal também ficou redundante. Mas esse. Pensando assim primeiro nas pessoas, né? Isso, exatamente. Mas o principal, né, a característica principal do sistema de detecção de alarme de incêndio é essa: garantir o aviso de todas as pessoas sobre o início do incêndio. E a função dele é garantir a segurança das pessoas, em segundo estágio, garantir a segurança da edificação e, em terceiro estágio, garantir a segurança do meio ambiente também. Porque a gente sabe que um incêndio ele vai gerar enormes danos ao meio ambiente, com relação à fumaça e tudo mais. Agora, quais os tipos de SD aí? Dentro do SDAI, a gente, para poder elencar esses tipos, né, do sistema de alarme de incêndio, a gente vai sempre apontar para a norma e entender o que, que a norma referente do segmento vai orientar. A norma desse segmento é a BNT-NBR 17240, que é uma norma de 2010, está sendo atualizada, possivelmente até o final desse ano ou até o meio do ano que vem ela já vai estar disponível para consulta pública também, para já aprovação dessa atualização dela, a gente está trabalhando bastante nisso. E a norma ela vai definir que existem basicamente 4 tipos de SDAI. Tá? O primeiro e o mais comum encontrado é o sistema convencional. O sistema convencional ele atua com supervisão de zonas, supervisão de setores. Né? E é aquela que, se você olhar para a central, você já vai identificar, que é aquela que tem aqueles LEDs, né, indicando cada um dos setores. Cada LED ali tem um número, e cada setor desse indica, cada LED desse indica o acionamento de um setor específico. Né? Então, você pode ter nesse setor, por exemplo, o acionador, manual, detector de fumaça, detector de temperatura. E quando qualquer um desses dispositivos acionar, a central vai indicar na central, no próprio painel ali, no caso, né, a indicação do setor específico acionado. Esse é o sistema convencional. Sim. O segundo nível, né, digamos assim, é o sistema endereçável. O sistema endereçável já é um sistema um pouco mais inteligente, né? Tem mais tecnologia implementada. O sistema endereçável ele atua de maneira a supervisionar cada dispositivo do sistema. Diferentemente do convencional, que atua supervisionando, por exemplo, um setor, o sistema endereçável ele atua supervisionando cada dispositivo. Ele tem esse nome, inclusive, de endereçável, porque cada dispositivo recebe um endereço, um número, e a central se comunica com ele através desse número, através de um protocolo de comunicação avançado ali. Nesse procedimento, a central consegue saber o status de funcionamento dele em tempo real e se ele está lá ou não. Ou seja, se você tirar um dispositivo desse de uma central endereçável, você consegue identificar que ele não está lá. A central vai indicar falha de comunicação com aquele dispositivo, com aquele endereço específico. E, além disso, tem uma série de outras funções. Você consegue fazer todo o processo de configuração através de um software, por exemplo, que facilita o processo de configuração da central. Você consegue supervisionar alguns outros dispositivos externos através de módulos de supervisão. Então, por exemplo, eu posso supervisionar um sistema de hidrante para que quando ele acione, por exemplo, a minha central seja avisada. Eu posso supervisionar uma válvula de governo do sistema de chuveiro automático, por exemplo. Então, eu consigo fazer a supervisão de vários dispositivos externos e controlando tudo isso num único equipamento, que é o sistema endereçável. Além de várias outras funções ali. Depois disso, a gente tem um sistema analógico, que é basicamente um sistema endereçável, tem todas as funções de um sistema endereçável com uma característica maior ali, melhor. Os detectores de fumaça e de temperatura, por exemplo, eles podem ser ajustados de acordo com o local onde ele está instalado. Esse ajuste ele se dá no nível de sensibilidade do detector. Então, por exemplo, eu estou instalando um detector de fumaça dentro de um CPD, um centro de processamento de dados de uma grande empresa. Eu preciso que, ao mínimo sinal de fumaça dentro daquele ambiente, aquele detector seja acionado. Porque ali está basicamente a riqueza da empresa. No centro de processamento de dados é onde está tudo, basicamente. E aí você ajusta pela central a sensibilidade daquele dispositivo. Essa é a grande diferença de um para outro. E aí a gente entra no último nível, que é o sistema algorítmico. O sistema algorítmico é o sistema mais inteligente, e pense sempre assim, tá? Saindo do convencional e partindo do endereçável, analógico e algorítmico, você vai subindo também o investimento que vai ser necessário para poder Sim. adquirir aquele equipamento. Tem muito mais tecnologia implementada. Né? No algorítmico, o dispositivo em si, ele é ainda mais inteligente. Então ele vai, por exemplo, o detector de fumaça, ele vai analisar o ambiente, analisar a fumaça, desculpa, do ambiente, e de acordo com os cálculos algorítmicos existentes na central, ele vai definir se ele dispara ou não, se é fumaça, se não é, que tipo que tipo de fumaça que é, se é sujeira, se é qualquer outra coisa. Então,
Basicamente, a norma define entre esses 4 tipos de sistema, né. E hoje, assim, eu digo a norma vigente de 2010, mas hoje a gente já tem um outro tipo de sistema, né, que é classificado como endereçável também, mas tem trazido bastante, eh, burburinho, digamos assim, nesse meio, que é o sistema sem fio, né, sistema wireless, e tem tomado bastante vertente, mas trata-se também de um sistema endereçável, tá. Só que não tem, no caso, a comunicação realizada por cabos, né, tudo através de dados, dados wireless, no caso, sem fio. Alex, me chamou muita atenção essa questão da sensibilidade. Vamos imaginar assim que dentro de um hotel, uma pessoa que é fumante, ela resolve acender um cigarro e acaba disparando o alarme de incêndio. Como é que esse sistema vai deixar de disparar ao saber, identificar que aquilo não se trata do incêndio e sim de um hóspede que acendeu um cigarro? Tem como fazer isso? Isso é bem importante a gente falar também, porque essa é uma característica comum e que acontece muito nos hotéis, né. O hóspede chega, se ele é fumante, ele vai tentar de alguma forma realizar ali a sua rotina, sei lá, antes de dormir ele vai fumar um cigarro e tal. E a característica de acionamento do detector de fumaça é por acúmulo de fumaça. Então, por exemplo, ele tem uma câmera ótica e a fumaça precisa se acumular dentro dele para poder disparar. Então, se ele fumar um cigarrinho só, tá tranquilo. Se estiver longe do detector, provavelmente vai estar Ah, tem tranquilo. a questão da distância também, É, né? tem. Se estiver longe. Geralmente em hotéis os detectores são colocados na parede, né. Então aí dá para ele, por exemplo, fumar ali perto da janela, tem gente que fuma no banheiro, por exemplo, porque tem o exaustor e acaba aproveitando Entendi. para mandar a fumaça para lá, né. Então, em contrapartida, se um cara quiser acionar esse sistema, ele só tragar e soltar a fumaça em cima, ele vai acionar. Vai acionar, vai acionar. Exatamente para isso, porque os detectores eles têm uma sensibilidade definida por norma, sensibilidade média, que é Sim, o que a maioria dos detectores atuam, né. Todos eles atuam na sensibilidade média, um convencional, um endereçável, por exemplo. Mas aí, no sistema analógico, pensando na sensibilidade do detector, você consegue definir se você quer uma sensibilidade mais alta, é o menor. padrão, a média ou mais baixa. Que às vezes, sei lá, você está dentro de uma área onde você tem uma janela que fica aberta o tempo todo e tem muita troca de ar. Às vezes passa um carro, um caminhão, por exemplo, que acaba gerando bastante fumaça e trazendo fumaça para dentro do ambiente. Você não quer que o seu detector dispare e o seu sistema de alarme comece a tocar por conta disso. Então você Sim. consegue definir isso também. Aqui na região de Bauru tem bastante ocorrência desse tipo? Aqui em Bauru tem bastante situação nesse sentido. A parte de acionamento dos sistemas, né, como a nossa, no caso a Ilumac, né, a fábrica que eu trabalho, ela atua aqui em Bauru, então a gente tem bastante circulação de pessoas lá, né, a pessoa acaba visitando bastante a fábrica para poder tirar dúvida e entender um pouco mais sobre o funcionamento. E a gente tem bastante contato com relação a isso. Já o meu sistema disparou, o que que eu faço, por exemplo, ou o meu sistema eu precisei acionar meu sistema, minha sirene não tocou. Então sempre tem essas situações que a gente recebe essas informações lá e quando a gente vai entender o que aconteceu, por exemplo, às vezes, eh, o sistema foi acionado, por exemplo, por uma falta de manutenção preventiva, não teve uma manutenção adequada nos detectores de fumaça, acabou acumulando sujeira. Graças a Deus, na maioria dessas situações não é causada por um incêndio, tá. Mas existe sim, bastante tipo de acionamento nesse sentido aqui em Bauru. Quais são os sistemas de detecção e alarme de incêndio exigidos? Ah, legal. Geralmente, assim, numa instalação, para o sistema de detecção e alarme de incêndio de maneira geral, o mínimo que você vai ter vai ser, primeiramente, ali, de maneira primordial, o sistema de alarme, né? Para compor ali, no caso, o sistema. Então, o que que é o principal de um sistema de alarme de incêndio? A central. Por norma, hoje lá pela 17240, você não pode desenvolver nenhum tipo de sistema de alarme sem uma central gerenciando todos os dispositivos. Então, a central, ela vai existir. Seja ela convencional, endereçável, analógica, tanto faz. Mas a central vai existir. Um outro ponto importante é ter um acionador. Então, esse acionador ele pode ser de 2 tipos, um acionador manual ou um acionador automático. O acionador manual é aquele que precisa da intervenção humana. Então, geralmente, a galera gosta de chamar de quebra-vidro, de botoeira, né. É Sim. aquele acionador que provavelmente você já teve essa necessidade de um dia pegar aquele martelo e quebrar. Se não foi necessidade, foi uma grande vontade, mas você acabou Sim, não quebrando para não é. disparar a sirene do local, né. Então, geralmente tem que ter esse acionador manual ou então um acionador automático, que aí a gente já entra na parte de detecção, que seria detector de fumaça ou detector termovelocimétrico, né, que vai atuar com a variação de temperatura dentro do ambiente. E claro,
a gente não pode esquecer daquilo que dá um nome para o alarme, que é a sirene. Se eu não tenho sirene, eu não tenho um alarme de incêndio. Então Sim. aí eu preciso necessariamente também da minha sirene. E essa sirene é que vai trazer, né, aquela função principal do sistema de alarme, que é avisar todas as pessoas da edificação quando tiver algum tipo de sinistro. Agora, como que é o funcionamento do detector de fumaça? O detector de fumaça, eu acabei citando um pouquinho falando ali na parte do hotel, né, mas ele trabalha com uma câmera ótica. Ou seja, ele tem uma câmera, tá? E dentro dessa câmera ótica ela é totalmente lacrada, totalmente vedada assim para entrada de luz, mas ele tem ali uns microfuros para a entrada exatamente do fluido, da fumaça. No momento que essa fumaça adentra a câmera ótica, lá dentro nós temos 2 LEDs, né, um LED que é um emissor de infravermelho e um receptor. Eles não se veem, eles são colocados verticalmente, né, para eles não se veem. Então o emissor ele transmite o tempo todo e o receptor está ali, aguardando receber esse sinal. Eh, no momento que essa fumaça entra, ela vai acabar refletindo os raios infravermelho. E quando ela reflete o raio infravermelho, ela acaba chegando no receptor. Aí o detector, por inteligência própria, né, de acordo com o firmware de programação dele, ele confirma esse acionamento e aí ele manda informação de fogo para a central. Mandando informação de fogo para a central ela dispara o alarme automaticamente. Tá? Isso já não depende de alguém lá, por exemplo, dar um alarme na central. Entendi. Agora, isso aí requer um projeto específico ou é assim, indicação? Compra esse, compra aquele. Tem um projeto executivo para fazer essa instalação? Falar de projeto em sistema de detecção de alarme de incêndio é muito importante, porque o projeto ele vai acabar definindo qual que é o tipo exato de equipamento que vai ser utilizado dentro daquele tipo de empreendimento, né. Nem Então sempre o mais desenvolvido é aplicado a todos os casos, né? Às exato, vezes você não exato. pode dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha, né? Tem que Perfeito. dar o frio conforme o cobertor ou o contrário disso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Você não vai, por exemplo, colocar um sistema algorítmico que tem um custo de investimento ali bem alto em um sistema que precisa de um acionador, uma sirene e uma central simples. Sim. Então tem que ter esse bom senso também por parte do projetista na hora de desenvolver isso, né. Dentro da parte de projeto, no sistema de detecção e alarme de incêndio, na SDAI a gente tem 2 tipos de projetos. O sistema de projeto, o padrão de projeto legal, que a gente gosta de tratar no meio da prevenção, assim, e o projeto executivo. O projeto legal é aquele projeto mais simples possível, que tem todas as informações necessárias para o corpo de bombeiro fazer a aprovação e a verificação de que toda a área de edificação está coberta pelo seu sistema, pelo sistema que você desenvolveu. Então, nesse projeto, por exemplo, você vai ter lá o local onde vai ser instalado o acionador, o local onde vai ser instalado a sirene, basicamente isso. Já o projeto executivo, não. O projeto executivo ele vai detalhar todo o processo de execução da instalação do sistema. E esse projeto, quando a gente vai olhar para a norma, lá para 17240, ele é definido como primordial. Então, ele precisa existir onde existir um sistema de detecção de alarme de incêndio. E nesse caso, geralmente fica a desejar. Então, pelo que eu estou entendendo, tem toda uma lógica de funcionamento onde cada projeto vai ser individualizado em função da necessidade. Não dá para você simplesmente pegar um projeto e aproveitar em outro lugar. Exatamente. E no meu trabalho hoje, por exemplo, lá como consultor técnico da Ilumac, eu faço essa análise de projeto pré-venda, por exemplo. Então eu faço essa análise o dia todo, é o dia inteiro pegando o projeto. E o que eu mais pego é Ctrl C e Ctrl V. Exatamente isso. Entendi. Os projetistas acabam aproveitando, por exemplo, um projeto um pouco mais elaborado, que foi desenvolvido por uma área, né, que precisa de uma atenção especial com relação à detecção, que tem uma carga de incêndio mais elevada, por exemplo. E aí eles usam esses detalhamentos para poder copiar para um projeto menor. E às vezes não é o caso, né? Na maioria das vezes não é o caso. E aí, nesse sentido, entra muito essa ideia do projeto executivo, porque o projeto executivo ele tem que levar em consideração todos os processos construtivos do local. Porque, por exemplo, se eu estiver desenvolvendo ou aplicando o sistema de detecção em uma garagem, de um subsolo de um empreendimento, de um prédio vertical, por exemplo, a gente sabe que para a sustentação de todo o peso, de toda a carga de um prédio, a gente precisa de umas vigas ali, no caso, com uma espessura um pouco maior, então vai ter Sim. uma altura mais elevada e tal. E tudo isso vai influenciar na área de cobertura de detecção, um detector de fumaça ou um detector de temperatura, por exemplo. Então, eu preciso entender o que existe no local para desenvolver um projeto de maneira eficaz.
E assim também facilitar a vida do instalador, porque senão o cara vai chegar lá, ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, para tentar colocar, por exemplo, o detector naquele ponto que estava definido no projeto legal, que era o mais simples. E aí você precisa dar esses subsídios para ele. E aí no executivo, por exemplo, vai ter detalhamento do cabo que você vai utilizar, qual que é o tipo de infraestrutura que vai ser utilizado, a espessura dessa infraestrutura, qual que é o tipo de dispositivo, se vai ser convencional, um endereçável, um analógico, qual é o princípio de funcionamento, por exemplo, de cada um dos equipamentos que vai ser utilizado lá, se eu vou ter algum tipo de automação controlada pelo sistema de alarme, por exemplo, eu tenho uma porta corta-fogo que é controlada por fechadura eletromagnética. Essa porta corta-fogo ela precisa ser aberta no momento do alarme, né, no Sim. momento do sinistro ali, que a central indicar esse alarme. Então, aí, todos esses equipamentos vão ser definidos nesse projeto executivo. Por isso que é importante que tudo isso seja elaborado, não importa o tamanho do projeto. Por mais que seja um projeto pequenininho, que tenha uma central, um acionador e uma sirene, ou um projeto que tem lá 600 pontos de detecção, 35 acionadores, módulos de saída, de entrada para controlar essa parte de automação e tudo mais. É interessante você dizer tudo isso, porque independente da área, a gente como profissional, como engenheiro, nós devemos dar ao cliente tudo que ele necessita na medida certa, né? Nem mais nem menos, com economia e segurança. Nessa questão, então, você está me dizendo que para a prevenção de incêndios existe toda uma técnica baseada em normas com distanciamentos mínimos, até a questão da estrutura entra no cálculo, porque uma estrutura pode ser mais robusta ou menos robusta, e isso vai impactar também na elaboração desse projeto. Então, assim, é primordial que você vá até o local, que você faça uma vistoria, que você entenda o problema para poder adequadamente fazer o projeto executivo. Exato. Tem gente que nem vai no local, manda a planta para mim que eu faço, não é isso? Exatamente, assim. Eu, por exemplo, abomino essa situação, porque no final do meu dia, Aldo, eu quero chegar em casa, colocar a cabeça no meu travesseiro, dar um beijo na minha esposa, dar um beijo na minha filha, colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir Sim. tranquilo, entendeu? Porque aquilo que a gente faz dentro da engenharia, ele vai trazer segurança para outras pessoas. Seja no dimensionamento de um projeto arquitetônico, seja no dimensionamento de um projeto de fundações, seja no dimensionamento de um sistema de detecção de arma de incêndio. Então eu preciso ter na minha cabeça a tranquilidade de que eu fiz o meu melhor. E aí também eu não posso esquecer de que a norma exige isso, né? Então eu preciso, por exemplo, conhecer o local onde eu estou desenvolvendo o projeto, onde o projeto será implementado, né, executado, para poder definir tudo aquilo de maneira correta, levando sempre isso que você falou em consideração. Eu preciso entender a área de atuação do meu dispositivo, eu preciso entender a área de cobertura e todos os cantos ali, eu não posso deixar nenhuma aresta sem cobertura, por exemplo. Então todos esses detalhes precisam ser levados em consideração, sim. Não é impossível que o fogo inicie-se numa aresta, por exemplo, né? Exatamente. Não dá para a gente definir isso. A gente não consegue, por exemplo, Sim. definir o local exato onde isso vai acontecer. A gente precisa garantir a segurança total da edificação. E para isso a gente precisa ter todos os detalhes e tomar cuidado com todos os detalhes, seja mesmo um cantinho. Existe a questão da geometria do dispositivo, por exemplo, se o dispositivo ele é circular, ele vai abranger uma detecção com um campo circular também, de forma a não pegar as arestas de um quadrado, de um retângulo em planta, ou não? Sim, sim, sim. A norma, né, no caso, a 17240, ela vai definir exatamente isso com relação aos sensores de detecção, tá? Que são os mais simples ali, os sensores de detecção pontual, tá? Existem outros tipos, que a gente pode falar um pouquinho depois também, mas os detectores pontuais, que é aqueles mais comuns, que a gente está acostumado, por exemplo, a chegar num edifício, numa loja, e verificar ele instalado ali no teto, né? Esse detector de fumaça, ele tem uma área circular de abrangência. E essa área ela é limitada a 81 metros quadrados. Quando a gente pensa, claro, em 81 metros quadrados, você pensa no quê? Num quadrado de 9 por 9. 9 por 9 vai dar os 81, beleza. Só que você não pode se esquecer que essa área é uma área circular. Me chamou bastante atenção, você falando, é a questão da normatização. Tem muitas pessoas que ignoram que a norma, seguir a norma, é um direito até do consumidor propriamente dito, né? Então, levando em consideração que a norma, ela não é lei, mas tem força de lei, porque ela está respaldada no Código de Defesa do Consumidor, CDC. a gente segui-las não é só uma questão técnica, mas uma questão também de obrigatoriedade frente ao direito do consumidor, né? Sim, sim, exatamente.
Isso é importante, Aldo, porque isso vai começar a entrar numa esfera, por exemplo, de responsabilidades dentro de uma instalação de SDAI. Tá? E eu gosto de falar bastante disso, porque às vezes só quando a gente entra nesse ponto exato que a gente consegue despertar a atenção do pessoal responsável por esse processo. Esse barulhinho eu Esse, nunca vi, o Minerva. O que que seria? esse foi, esse foi diferente. É, Eu não sei se foi do ar ou se foi da geladeira, mas teve um. mas foi chorando, né? Pedindo, solicitando. Ô, Alex, agora com relação às queixas e reclamações, quais são as principais? É, de um sistema de detecção e alarme de incêndio, muita gente acaba, por exemplo, reclamando de acionamentos indevidos. Isso é uma Sim, coisa corriqueira, provavelmente você já deve ter passado por isso, ou já morou num prédio que teve um acionamento indevido. Geralmente, esses acionamentos, a causa-chefe desses acionamentos são os acionamentos causados por detectores de fumaça ou criança. Criança é um caso à parte, e aí, por exemplo, a criança ela pode chegar até um acionador e fazer a pressão ali e disparar o dispositivo, acionando a central e disparar o alarme. Aí a gente tem que ter um controle mais educacional, digamos assim, né? O condomínio tem que conversar com os pais para resolver isso. Quando se trata do detector de fumaça, é um ponto um pouco mais avançado. Por quê? Ainda pensando nas responsabilidades, por exemplo, o processo de manutenção ele precisa ser executado adequadamente, de acordo até mesmo com um caráter normativo, né? E a norma ela vai definir que a manutenção preventiva do sistema de alarme de incêndio ela tem que ser executada a cada 3 meses. Qual que é a manutenção preventiva? Só para você entender que não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou fazer a manutenção preventiva no acionador. O que, que eu faço? Eu vou lá e aperto ele. Disparou minha central? Disparou. Poxa, está funcionando. Legal. Manutenção preventiva da minha sirene. Aciono, aperto o acionador. Disparou, a sirene tocou? Aquela sirene está funcionando. É basicamente isso. Eu preciso garantir que a função para a qual aquele dispositivo foi designado está sendo operada. Então, está funcionando? Legal. É isso. basicamente acioná-lo para ver se está funcionando e pronto, Exatamente. Só que o detector de fumaça ele tem uma característica diferente. precisa da fumaça. Exato. E ele está lá no teto. Então, geralmente, a galera da limpeza vai lá e faz a limpeza do acionador. Passa um paninho, na sirene ali é um pouco mais alto, mas consegue passar um paninho para resolver também. O detector de fumaça não, então eles acabam esquecendo. E como ele trabalha com acúmulo de fumaça, pode acontecer de o acúmulo de poeira dentro dele simular uma fumaça e ele causar o acionamento automático por si só, Ou sem até a ter um tipo de sujeira incêndio. impedir que eles acionem no caso de uma fumaça que não seja tão forte, vamos Tão dizer assim, tão densa, assim, tão né, densa. digamos isso. E aí é o segundo estágio da sujeira, que é o pior. Além de causar o disparo falso vai te alertar para manutenção. É chato? É ruim? Acaba descredibilizando um pouco o sistema? É chato, é ruim, mas vai te alertar para uma coisa importante. Agora, esse segundo estágio, quando a sujeira não dispara, mas acaba impedindo a fumaça de entrar no dispositivo, esse é o mais perigoso, porque ele acaba enganando o sistema, porque é como se você, por exemplo, colocasse uma sacola para poder impedir que a fumaça chegue no detector. Então ele não vai disparar de jeito nenhum. Entendeu? Então aí aquela área, por exemplo, que seria supervisionada por aquele detector, está em sério risco. Se tiver algum tipo de incêndio lá, não vai ser coberto pela central. Agora numa questão assim que ainda não chegue até a central, mas o próprio morador tenha como intervir para resolver o problema e parar um fogo pequeno que ocorra na residência. Ele pode usar qualquer tipo de extintor ou existe um extintor diferente para cada tipo de fogo? Não, isso é primordial a gente falar também com relação a isso, que a gente já sai um pouco da parte preventiva ali e já vai para a parte de combate mesmo ao incêndio, né? Sim, É importante, por exemplo, você ter essa ciência de que para cada tipo de classe de incêndio eu vou ter um extintor específico. Por sim, exemplo, para um incêndio em materiais sólidos, que é o de classe A, você vai utilizar, por exemplo, um extintor específico para a classe A, que sim. pode ser, por exemplo, o extintor de água pressurizada, que é o mais comum. Que a gente vai ter ali de 5, 10 litros, por exemplo, você pode utilizar um extintor desse para poder combater esse tipo de incêndio. Agora, por exemplo, se a sua TV começou a apresentar um curto-circuito na sua televisão, começou a apresentar um curto-circuito, que é um equipamento eletrônico, está energizado,
Você não pode de maneira nenhuma trabalhar com a água, por exemplo, para poder combater esse incêndio. Aí a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, com um extintor do tipo ABC ou do tipo BC, e aí já pode combater, por exemplo, esses incêndios em equipamentos elétricos, no caso. E aí você vai trabalhar com um pó químico, por exemplo, com CO2, para poder cuidar e combater esse início de incêndio. Então é importantíssimo ter essa ciência, porque ao contrário de ajudar ou de, né, tentar resolver o problema, você vai acabar causando outros problemas se você atuar com um tipo de extintor errado. Entendi. Então, o fogo ele não é tudo igual. Sim, Para cada um, exatamente. a gente tem que ter um extintor específico para apagar melhor. No caso de material acumulado, papelão, papel, eu posso apagar com pó e com água ou é melhor apagar só com água? Nesse caso, por exemplo, dá para utilizar o extintor de água e tem um outro tipo de extintor que é o tipo ABC, que aí esse pode ser utilizado, por exemplo, para combater também, no caso, o fogo no em material acumulado como papelão, por exemplo. Alex, então quer dizer que essa prevenção ela pode ocorrer com o próprio usuário, verificando data de validade de extintor, vendo se ele está funcionando direitinho, por conta de que, se for necessário, ele pode intervir e evitar um incêndio de grandes proporções. Você lembra de algum caso onde isso ocorreu? Não sei se no Joelma, no Andraus. Sim, sim, sim. E isso é muito importante para até mesmo trazer essa consciência de prevenção para a população em geral. Isso não fica limitado, por exemplo, ao síndico do condomínio, ao proprietário do empreendimento, por exemplo. Se eu atuo, se eu trabalho, por exemplo, dentro de uma empresa, e essa empresa ela possui um sistema de proteção ali, de prevenção de incêndio, eu posso colaborar com isso observando essas características. E do extintor, por exemplo, um caso comum, né, que acontece é o extintor estar vencido, né? Ele está Uhum. ali paradinho, lógico, né? Todas as medidas de prevenção a incêndio são desenvolvidas, e de combate também, são desenvolvidas para que, se Deus quiser, elas nunca sejam usadas, né? Que elas fiquem ali paradinhas, mas só se houver a necessidade. Mas não é de enfeite, né? Mas não é de enfeite. Aí, por exemplo, no caso da Boate Kiss, né? Teve a situação do incêndio causado por fogos utilizados dentro ali pela banda, né, que estava Durante o fazendo show, né? durante o show, exatamente, pela banda que estava fazendo a parte do show ali. E aí um dos seguranças tentou utilizar um extintor, só que esse extintor estava sem pressão. Então, estava sem pressão e com a carga baixa, então ele não foi eficiente. Tentou pegar outro, os outros, todos eles estavam vencidos, então nenhum deles estavam, de maneira eficaz funcionando. Então, não vou dizer que foi isso, tá, o caso, mas poderia ter diminuído um pouco os Sim. danos, né, no caso ali, as mortes inclusive, foi No melhor dos mundos, pode ser que, se eles estivessem funcionando adequadamente, o incêndio tivesse sido combatido a tempo. exatamente. Se todos eles estivessem funcionando adequadamente, se o próprio empreendimento, a boate, tivesse todas as medidas de segurança contra incêndio desenvolvidas e implementadas, no melhor dos mundos, não teria esse número gigantesco de mortes que teve. É o caso de ter uma brigada de incêndio na boate ou não se aplica isso numa boate? Para boate não se aplica, mas aí quando a gente começa a atuar, por exemplo, em grandes eventos, em área aberta, aí é necessário. Vamos trabalhar aqui mesmo com exemplos aqui da nossa cidade, por exemplo, a Gran Expo Bauru, quando a gente tem aqui a feira de exposições, no caso, né, do ramo mais agrário e tal, de pecuária também. Nesses empreendimentos, nesse tipo de eventos, é necessário se ter um projeto de prevenção específico para o evento. E aí sim, lá eu preciso de ponto de socorro, no caso ambulância, todos esses detalhes de segurança. Eu vou precisar de uma brigada específica, eu vou precisar de bombeiros civis específicos atuando dentro do empreendimento para garantir, do empreendimento não, desculpa, do evento, para garantir toda a segurança de todas as pessoas que vão estar circulando lá dentro. Agora, pensando na questão dos condomínios, os síndicos, sejam eles profissionais ou não, as administradoras de condomínio, elas têm ciência de tudo que está envolvido, elas têm ciência da responsabilidade, ou isso aí fica meio que a desejar? Falando de responsabilidade, é muito importante falar com relação a síndicos mesmo. Não só síndicos, mas o usuário final como um todo, né? Aquele que é responsável pela edificação. Se eu tenho uma indústria, por exemplo, se eu tenho um prédio, eu sou responsável por aquela edificação. Em vias finais, eu sou responsável por aquilo, né? No caso de condomínios, de síndicos, por exemplo, o síndico, a pessoa do síndico, ela se torna responsável por todo o processo,
por exemplo, preventivo, de verificação e garantia de funcionamento dos sistemas. Isso é definido exatamente pela norma, tá? Então, a norma define o usuário final como responsável por isso. Então, esse usuário final ele é o responsável, por exemplo, por garantir que todo o sistema seja manutenido de acordo com o tempo necessário, tá? Se tiver algum tipo de incêndio, em últimos casos, né? Em último caso, por exemplo, se tiver algum tipo de incêndio, algum tipo de problema, esse cara, ou no caso essa pessoa, será responsabilizado se algum tipo de sistema de prevenção, alguns dos itens do sistema de prevenção não funcionar e causar algum tipo de dano, algum tipo de morte, por exemplo. Esse cara é o responsável por tudo isso. É muito interessante você falar sobre isso, por conta que deve existir, não todos, mas uma pequena parcela de pessoas que estão colocadas no lugar de síndico sem ter noção da responsabilidade. Tem muita gente que fala, não, eu me interessei em ser síndico porque eu não vou pagar o condomínio e é tranquilo, é só administrar, mas às vezes acaba se dando conta só quando acontece o problema, né? E aí acaba sendo responsabilizado sem ao menos saber que era responsável por aquilo. Não acontece muito isso? Isso é o mais comum. Se você, por exemplo, rodar hoje por Bauru e bater na porta de 10 condomínios, com certeza pelo menos 5 vai ter algum tipo de problema com relação aos itens de prevenção. Ou por exemplo, um sistema de alarme não está com a manutenção em dia, ou então um extintor, por exemplo, que foi o caso que a gente citou, está ali com a pressão baixa, já passou da hora da substituição. Então, isso é mais comum do que se imagina. A, a responsabilidade, ela ainda não entrou na cabeça das pessoas com relação a isso, né? E, infelizmente, da mesma forma como aconteceu o processo de criação da nossa legislação contra incêndio, só acontece quando tem algum tipo de problema, quando ocorre algum tipo de incêndio, tá? E isso também é legal, a gente falar mais abertamente sobre isso, para que a população em geral também acorde para isso. E eles cobrem, por exemplo, o síndico do condomínio deles. Então, se você passou e viu que sua central de alarme está desligada, a central de alarme de incêndio está desligada, por exemplo, vai cobrar o seu síndico. Vai cobrar porque aquilo, em último caso, vai ser o motivo da sua segurança. Ah, se você percebeu, olhou ali, é simples, gente. Pega um extintor simples, é bem tranquilo. Pega um extintor, observa ali na etiqueta dele, tem a data de validade dele. Tem o processo, tem um manômetro ali que você consegue verificar, por exemplo, se ele está com a pressão adequada, porque está marcado vermelho, verde, amarelo. O verde é o ideal. Se está fora daquilo, vai cobrar o seu síndico, porque aquilo pode ser o motivo da sua vida ser salva. Aquele equipamento pode ser responsável pelo salvamento da sua vida ou da vida da sua família. Então, é importante que não só o síndico, lógico, ele tem que ter essa responsabilidade nas costas, porque ele é o responsável por tudo, mas que todas as pessoas entendam isso. Que a prevenção contra incêndio não é brincadeira. Eu acho que nesse sentido dá até para ficar um pouco neurótico, né? Toda vez que passar na frente de um extintor agora, você não vai conseguir mais deixar de olhar ali no manômetro para ver aonde que está o indicador, se está no vermelhinho, no amarelo ou no verde, né? No verde. Se está no vermelho, Não, se tá no vermelho, esquece. Já vai procurar o administrador. Se você estiver no shopping e ver uma situação dessa, vai procurar o bombeiro civil que está circulando por ali e vai avisar ele. Mas o duro é você avisar e ele falar assim, eu sei. Já tá não, assim aí faz tanto tempo, né? Mas a gente já tá vendo para para fazer manutenção. fazer Não, aí fica manutenção. difícil. Aí fica difícil. Mas assim, isso você começa a ficar neurótico. Acho que não é nem neurótico. Você começa a observar aquilo que na verdade todo mundo tinha Sim, que observar. sim, sim. Por exemplo, quando eu vou para outros estados ou outra cidade, por exemplo, para dar um treinamento, para poder fazer uma palestra ou qualquer outra situação, que eu Não vou tem, ficar no não, hotel. não tem um extintor que passe impune. Ah, mas não passa. Eu vou ficar no hotel ou entro no É, hotel a primeira coisa. Um hotel por padrão, isso aí já fica de dica para vocês também. O hotel por padrão, ele tem um mapa onde está indicando todos os pontos, em todos os andares, tá? Ele vai ter um mapa ali onde está indicando o ponto de rota de evacuação, onde que é o ponto da escada de emergência para você poder fazer a evacuação tranquila. Não entre no elevador, pelo amor de Deus, tá? Mas tem esse processo indicando ali a rota de fuga pela escada, indicando onde estão os extintores, e ali você consegue visualmente identificar também onde está o acionador de alarme e a sirene. Primeira coisa que eu faço, na recepção eu já começo a procurar onde está a central para ver se ela está funcionando. Então eu começo a olhar para lá, olho para cá, encontrei, fico observando, ver se ela está indicando alguma falha, alguma coisa. Está tudo certo? Beleza, já estou mais tranquilo. Já começo a andar pelos pavimentos olhando, ver se os dispositivos estão funcionando. isso aí já tá no seu automático, Já tá né? no sangue, né, não tem jeito, já entra no automático. E pior que eu tô andando, tô conversando com você sobre assunto aleatório e meu olho tá correndo tudo.
enquanto isso. Então eu já vou observando para garantir a segurança. Lógico, a minha segurança, no caso, dentro daquele hotel ou dentro do empreendimento em si que eu tiver. Então, já vira uma rotina. Você já não consegue mais controlar, tá? Sim, Você já sim. começa a observar tudo isso. Iluminação de emergência, indicação de saída, todos os detalhes não tem jeito. Não dá para fugir disso depois que você tem os seus olhos abertos, digamos É, assim, né? eu entendo, comigo acontece a mesma coisa com estruturas, né? Eu imagino. Quando a gente vai em hotéis, vai em restaurantes, todo mundo tá olhando a decoração, tá eu lá tontão olhando para cima, assim. Por que Uma você tá olhando para fissura cima, ali. né? Tem uma Não, fissura ali. tá olhando se tem fissura, tá olhando como que é a estrutura, se é de madeira, se é de aço, se é de concreto, como que ela foi concebida, meio que automático, né. Não, esses detalhes não tem jeito. E é uma coisa que eu gosto. Então, quando é uma coisa que te motiva, que gera Sim, essa paixão dentro de você, né? No caso, no seu caso com a parte estrutural, no meu caso com a parte de prevenção, você faz automático. automático e é uma coisa que meio que te fascina. Você tá ali falando, nossa, olha esse detector da marca X, ele atua desse jeito. E você tá Sim, pensando tudo isso enquanto a vida tá correndo aqui. e não Você tá deixa de ser um almoçando, você tá. aprendizado, né. Exatamente. E cada uma dessas situações e cada um dessas experiências é um aprendizado diferente. Você Sim, olha e fala: "Nossa, isso aqui é diferente, isso aqui cortar na parede e tal, não sei o quê". E claro, você também observa os erros e as falhas, né. sim. Fala: "Opa, esse detector aqui não está funcionando. Esse detector está amarelo, ele deve ter uns 30 anos. Basicamente, ele não deve estar funcionando". Aí você observa, você vê que o LED de supervisão dele não indica funcionamento, fala: "Opa, não está mesmo". Então você começa a ver esses detalhes também, né, tanto para o lado bom, como para o lado ruim também. Gente, o seguinte, o Alex trouxe aqui, em primeira mão, algumas informações sobre um novo sistema de detecção de alarme de incêndio. É isso, Alex? Isso mesmo. Claro, né, não poderia esquecer. Um dos nossos produtos, tá? Vou fazer o unboxing aqui, né, no caso, Isso. abrir a caixa aqui para vocês poderem visualizar, tá? Esse aqui é um dos nossos lançamentos, tá bom? Essa é uma central compacta, tá? A central de alarme de incêndio endereçável. Essa aqui é a Brava. Essa central ela suporta até 60 endereços, né? Ela comporta até 60 endereços e é indicado para instalações de pequeno porte, pequeno e médio porte ali. Tá? Essa central ela tem várias funções interessantes. Uma delas, por exemplo, é a função de varredura, onde ela consegue identificar automaticamente todos os dispositivos que estão conectados a ela, né, desde que eles estejam configurados corretamente. Ela consegue identificar isso e fazer a supervisão individual deles. Tá? Você consegue, por exemplo, ajustar o tempo de atraso para o acionamento da sirene em casos especiais, de acordo com a aplicação. Por exemplo, você está em um hotel, como a gente está citando bastante aqui, você não pode, por exemplo, ter um alarme acionado por qualquer situação. Então, você coloca um tempo, né, de retardo no acionamento da sirene. E no momento que a central receber essa informação de acionamento por um acionador ou por um detector, por exemplo, ela vai começar a indicar essa informação de fogo no display dela, indicando de maneira detalhada, por ser um sistema endereçável no display, ela vai indicar de maneira detalhada, né, todos essa, essa, esse local, né, de maneira clara, esse local de acionamento, e aí você consegue tomar as atitudes necessárias para poder verificar se é realmente um acionamento ou se é um hóspede fumando, por exemplo, que foi Sim. o exemplo que a gente deu, ou até mesmo um acionador que foi, sei lá, pressionado acidentalmente por um hóspede. Então ela tem várias dessas características, e a característica mais marcante dela é o baixo custo. Porque a gente pensou em fazer o quê? Em trazer uma central com alta tecnologia, com um preço bem acessível, para garantir que até os menores empreendimentos tenham uma supervisão de qualidade. Então, essa central ela é adequada para esses pequenos empreendimentos. Essa central, atenderia um edifício, por exemplo, de 10 pavimentos com 4 apartamentos por andar? Atenderia, Atenderia. atenderia. Se a gente for pensar, por exemplo, a legislação em si, ela não vai exigir a detecção dentro do apartamento, porque aí você acaba tendo, algum tipo de dificuldade com relação à manutenção disso, porque dentro do apartamento já não é uma Entendi. área comum, né, é uma área, privativa ali, então fica mais difícil. Então, geralmente, nesses empreendimentos, você vai ter ali 10 pavimentos, no exemplo, cada pavimento você vai ter em cada hall ali, você vai ter um acionador, uma sirene e geralmente um detector de fumaça ou um detector termovelucimétrico, dependendo da área ali, né, do ambiente, como que ele é constituído, né. Então aí você atenderia tranquilamente. E uma outra vantagem dessa central é que ela já tem alguns nomes pré-definidos nela, né.
Então, por exemplo, a Brava, você consegue identificar e dar a descrição, por exemplo, pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, esses nomes já vêm pré-definidos numa tabela própria dela. Claro, se eu quiser definir com outro nome, por exemplo, eu quero colocar sala de supervisão, por exemplo, eu consigo alterar ali, Sim. utilizando o próprio painel da central, alterar esse nome da maneira que eu quero para Salão de poder atender. festa, sobreloja. Exatamente. Esses nomes, por exemplo, salão de festa, sobre loja, ele já tem nessa tabela Já tem. pronta. Tem Ah, uma sim. tabela de 100 nomes. Mas mesmo assim, se eu quiser colocar, por exemplo, Editar e colocar um outro, você consegue. exatamente, editar e colocar o nome que eu quiser, eu consigo. Consigo fazer essa alteração. E além da Brava em si, né, eu trouxe aqui também alguns dispositivos para poder exemplificar. Aqui, né? Deixa eu fazer o unboxing aqui também de todos eles, né? Vai lá, é importante. Nós temos aqui o acionador. A sirene, né, que é aquilo que vai dar o nome, né, no caso ali, para o alarme de incêndio, como a gente já conversou. O tão famoso detector de fumaça. E também o detector termovelocimétrico, né? Que esse aqui ele tem um princípio diferente de detecção do que o detector de fumaça, no caso, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem o acionador manual, que é esse aqui. Ele vai depender, no caso, de uma intervenção humana, então alguém vai ter que chegar nele e pressionar, no caso, levanta a tampa aqui de proteção, né? Aqueles quebra-vidro, gente, já está no Esse passado, é o viu? contemporâneo do que seria aquele que vinha com o martelinho, né? Exatamente, Tá, exatamente isso. O quebra-vidro já ficou no passado, tá. a norma até meio que limita a utilização dele, porque no momento do acionamento ele gera um objeto pérfuro cortante. Sim. Então pode acabar causando algum tipo de incidente ali, no caso, né? Nesse caso, foi evoluindo, né, e desenvolvendo um produto melhor. Então a gente tem uma proteção de acrílico para evitar o acionamento acidental, e aí você levanta e pressiona, né? Pressionando, Sim. o LED vai acender na cor vermelha e, claro, vai aparecer a inscrição fogo aqui, esse aqui já está pressionado. Só que uma grande vantagem, por exemplo, desse dispositivo para o dispositivo quebra-vidro é que quando você quebrava o vidro, você tinha que comprar um vidro novo para poder colocar no local. Sim. Esse aqui não, esse é rearmável. Então você insere a chave que já vem com o dispositivo e rearma ele. Quando você rearma, ele já está funcional de novo. Você não precisa comprar nada, você não precisa substituir nenhuma peça, ele já está funcional de novo. Então, esse é o acionador, né? Aí nós temos a sirene. Essa sirene aqui ela tem a característica audiovisual, então ela tem a parte sonora e a parte visual também, tá? Uhum. Aqui a gente começa a abranger mais a parte de acessibilidade. Porque aqui a gente precisa garantir o quê? Que o sistema de alarme, ele avise todas as pessoas do empreendimento, independente se essa pessoa ela tem algum tipo de dificuldade ou de deficiência ou não. Então, se tiver alguém, por exemplo, com deficiência auditiva dentro do empreendimento, como que ele vai identificar que o alarme está tocando? Através do visual. Além, é claro, de que às vezes a pessoa está longe da sirene, não consegue ouvir, mas ela consegue visualizar que está tendo algum tipo de acionamento na sirene. Então aqui a gente tem os dois tipos de tecnologia, tanto a sonora, né, como a visual no mesmo dispositivo. Aí nós temos o detector de fumaça. Aqui, essa é a câmera ótica dele, que eu expliquei para vocês no caso. O detector de Uhum. fumaça, ele atua com acúmulo de fumaça, como a gente já conversou um pouquinho sobre ele. E ele tem a característica de ter uma rápida detecção. Então, não é, por exemplo, qualquer tipo de sujeira que já vai causar o acionamento dele, não é com nenhuma dessas características simples. Ele tem uma grande segurança na indicação do acionamento do incêndio, na indicação da fumaça mesmo. Então, ele vai analisar e definir e disparar de acordo com aquilo de fumaça que está dentro dele mesmo. Ele é só sonoro ou ele é visual também? Não, esse aqui, no caso, ele não indica de maneira sonora, mas o LED dele, por exemplo, ele vai piscar em supervisão e quando esse dispositivo em si estiver acionado, ele vai acender constantemente na cor vermelha. Tá? Ele vai piscar em vermelho mesmo em supervisão, mas no Sim. momento que ele estiver acionado, ele vai acender de maneira constante na cor vermelha. Tá? E aí a gente tem um termovelocimétrico, que daí ele é utilizado, por exemplo, de acordo com a norma, onde esse detector de fumaça não pode ser aplicado. Por exemplo, cozinhas, que já vai ter no ambiente em si, um nível de fumaça comum. Uma Sim. garagem, por exemplo, que às vezes um veículo a diesel, na hora da partida, gera uma fumaça um pouco mais densa, né? Sim, sim.
Então, aí também não é aconselhável você colocar detector de fumaça. Então, a gente vai para um outro tipo de detecção. Tá? No detector de temperatura, isso, ele vai atuar, por exemplo, com uma variação de temperatura. Então, ele vai ter um range ali mínimo. Então, quando a temperatura, por exemplo, variar mais do que 8 graus dentro de 1 minuto, ele vai disparar automaticamente. E, além disso, ele tem um outro tipo de acionamento. Além dessa termovelocimetria, que nós chamamos, né? Quando o dispositivo, ou desculpa, quando a temperatura do ambiente ultrapassar o teto do dispositivo, que é 57 graus, para os dispositivos padrões, né, o mais comum utilizado no mercado, ele vai disparar também. Então ele tem 2 tipos de detecção de temperatura, tanto a termovelocimétrica como a temperatura fixa. Então aqui é um pouquinho, né? Eu não Esse aí já trouxe. não seria tão indicado em locais que têm variação de temperatura muito alta, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, nesse caso a gente pode pensar num dispositivo que é basicamente o mesmo, só que sem a característica da termovelocimetria. Então a gente trabalha só com a temperatura fixa. Em cozinhas, por exemplo, onde tem a situação de abrir um forno industrial e sai aquela nuvem, né? Aquele bafo Aquele quente, né? bafo, isso, aquele bafo quente que pode chegar até o detector e acabar causando acionamento por conta dessa variação de temperatura. Nesse caso, a gente trabalha só com o de temperatura fixa. E às vezes o de 57 não vai atender, então a gente vai para uma outra classe de detecção dentro do mesmo dispositivo, que é para a classe B. Aí, no caso, na classe B de detecção, ele varia essa temperatura fixa de 57 para 72. Então, de acordo com a área, por exemplo, onde eu vou utilizar, precisa, por exemplo, ser feito um estudo para saber qual o melhor detector vai ser implementado ali. Por isso que é importante a questão da visita, ou se ter o conhecimento, por exemplo, do projeto como um todo antes da elaboração do projeto executivo. Agora, Alex, toda essa central funcionando, no caso da detecção de um alarme, detecção de um alarme, Opa, detectei um alarme. agora aciona o outro que ele tem que acionar. Alex, agora no caso desta central funcionando, detectando um incêndio, ela já emite um aviso diretamente para o corpo de bombeiros ou não? A pessoa tem que ligar avisando que está ocorrendo um incêndio. Ó, de maneira principal, ela vai avisar os ocupantes do empreendimento com relação ao alarme. Então, foi detectado através de um dispositivo automático ou manual, por exemplo, o início do incêndio, tocou a sirene, todo mundo evacuou o prédio. Ponto. Com relação ao corpo de bombeiro, ela precisa ser, o corpo de bombeiro, no caso, precisa ser avisado por uma pessoa. Então tem um tiro de alerta para o usuário, depois um desses usuários, um síndico ou quem conseguir fazer mais rapidamente isso, liga para o corpo de bombeiros. Exatamente isso. Porém, pode-se, por exemplo, trabalhar com algum tipo de automação para que, no caso de um incêndio no horário noturno, por exemplo, que o prédio Isso. está vazio, por exemplo, a central acione um equipamento, uma discadora, tá, de maneira remota, e essa central, essa discadora, no caso, ela entra em contato com os responsáveis do prédio. E aí ela vai, no caso, efetuar uma ligação ou mandar uma SMS. Hoje tem vários tipos de tecnologia de discadora, no caso, né? Então ela vai avisar de alguma forma esses usuários sobre esse incêndio no empreendimento, por mais que não tenha ninguém lá. Mas contato direto com o bombeiro só ligando. Só ligando, exatamente. Aí esse responsável, por exemplo, ele também vai ser o responsável por isso, por esse contato com o corpo de bombeiro. Agora, você sabe me dizer se em outros países já existe algo do tipo automático? Começar a pegar fogo em algum lugar, o corpo de bombeiro já é avisado ou não? Tem toda uma questão de que o corpo de bombeiro não pode responder diretamente para isso, ele precisa de um intermediário para comunicar? É, eu sei que nos Estados Unidos, em algumas situações, em alguns tipos de empreendimentos, tem esse aviso de maneira automática. Até porque a maioria dos equipamentos, por exemplo, de lá, já possuem, por exemplo, uma ligação direta com uma linha telefônica, né? Então, geralmente, isso é utilizado para fazer exatamente isso, mas depende muito do empreendimento. Geralmente são hospitais, alguns empreendimentos assim de grande porte, com bastante fluxo de pessoas que têm essa ligação direta. Aldo, rapidinho, eu não poderia esquecer, claro, né? A Elomac mandou uns mimos aqui para vocês, tá Ó, bom? Então, tem para você, rapaz, alguns aqui, tá bom? A gente mandou aqui para você. que legal. Eu já vi um aqui que eu gostei bastante, hein? É um apito? É um chaveiro, É um é um chaveiro. chaveiro, é um chaveiro Que legal. importante ainda, que tem umas características interessantes aí que pode ser utilizado. Entendi. Dá para abrir uma
garrafinha, Dá para abrir uma garrafinha, dá para abrir uma latinha, né? Pode ser latinha. utilizado aí, e claro, tem aí também o nosso telefone, se precisar de alguma coisa, né? Mas aí tem alguns mimos aí para vocês, Legal. porque é importante para a gente estar aqui, porque acima de tudo, né, além da gente ser uma empresa ali que trabalha com sistemas de prevenção contra incêndio, né, tanto na parte de alarme de incêndio como na iluminação de emergência, eh, nós temos essa característica de divulgar muito a prevenção. Então, aqui sendo mais uma porta, mais uma janela, mais um canal para a gente conseguir fazer isso é muito importante para a gente. Porque quanto mais a gente conseguir disseminar essa cultura de prevenção, essa cultura prevencionista, a gente vai trazer isso mais à tona e vai dividindo um pouco as responsabilidades, né? Sim. Então, claro, como a gente estava citando a questão do síndico, ele é o responsável geral, legal, mas todo mundo tem uma responsabilidade. Se eu não tomar cuidado na minha casa, o foco do incêndio pode ser a minha casa. Se eu Sim. não tomar cuidado no meu apartamento ou na minha sala, no meu trabalho, por exemplo, o foco do incêndio pode ser a minha sala ali. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Só com os outros, né? Exatamente isso. É. E ninguém está isento disso. Sim. Todo mundo pode ver uma situação dessa. Por exemplo, essa sala onde a gente está aqui está cheia de combustível. Não, não vem jogar mandinga aqui não, hein? Não, jamais, jamais. Mas é só para É. citar essa questão de Sim, que sim. em qualquer lugar, aonde a gente estiver, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, em todos os lugares a gente Importante. pode ter esse olho voltado para a prevenção e tomar Sim. cuidado com esses detalhes. Lembra sempre daquela tomada, sabe, que tem um famoso Benjamin lá de trás, né, que é o T, e tem vários equipamentos conectados ali, e às vezes o circuito não tá tão dimensionado para poder suportar aquilo e pode gerar um curto, e esse curto às vezes é no seu telhado e você não está vendo, e aí o incêndio começa e você só consegue perceber esse incêndio quando já está A hora que mais protege o forro. A desenvolvido. hora que protege o Exatamente. forro, você vê. A hora que começa a aparecer aqui embaixo, né, É. digamos assim, que você começa a ver isso. Então, são esses pequenos cuidados que acabam, garantindo a segurança de maneira geral, a prevenção do incêndio de maneira geral. Bom, legal. Gente, quem precisar de um suporte técnico, o pessoal da Ilumac está aí. O Alex pode atender e esclarecer melhor qualquer ponto que não tenha sido muito bem esclarecido aqui. E também toda a questão de valores, de quanto que custa uma central. Às vezes você acha que é uma coisa muito cara e não é. E quando você vai falar em segurança, não existe caro ou barato, existe a necessidade de fazer algo que funcione de maneira efetiva. Telefone 3213 1100 e o site www.ilumac.com.br. É isso, Alex? É isso, Aldo. E você falou uma coisa agora no final que eu gosto sempre de, enfatizar, essa questão do que é caro e do que é barato, né. Quando a gente atua na prevenção, geralmente a maioria dos usuários finais, digamos assim, seja uma construtora que está executando um prédio para Empreendimento para um venda? empreendimento para venda, para habitação residencial, no caso Sim, ali multifamiliar, no caso, essa palavra que eu vou pedindo, multifamiliar, ou então para salas comerciais, para locação de salas comerciais, seja uma indústria, o que for. Geralmente, o que é visto inicialmente, ou visado inicialmente, é a economia. sim. Mas o que é econômico, Pois é. né? O que é econômico nesse caso? Eu gosto sempre de frisar isso, porque assim, se eu trabalhar com materiais de baixa qualidade, se eu trabalhar de maneira leviana, sem observar as normas e todos esses detalhes, e não pensar que, por exemplo, um sistema de prevenção, um SDAI, um sistema de detecção de arma de incêndio, é um investimento na segurança do meu condomínio, né? Da minha empresa, da minha indústria, por exemplo, ou então mesmo nesse prédio multifamiliar, nesse caso, eh, eu posso estar dando um grande tiro no meu pé. Por quê? Numa edificação multifamiliar, por exemplo, quando você compra um apartamento, o seu investimento ali é alto, às vezes é o trabalho da vida inteira de uma pessoa Com certeza. que ela suou dia e noite para poder juntar aquele dinheiro ou então pra estar trabalhando para poder pagar um financiamento Sim. daquele apartamento, que é o sonho da vida dela. Então você está cuidando do sonho de pessoas. Da mesma forma no seu trabalho. O seu trabalho, por exemplo, se o prédio é seu, no caso, se você é o dono daquela indústria, é o seu sonho que está ali, é aquilo que te move que está ali. E Então, outras vezes o funcionário passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? exatamente. E qual que é
a motivação sua de cuidar daquilo. Você tem que investir o melhor para poder garantir a segurança daquilo. E você também é o responsável pela segurança de outras pessoas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai pensar, por exemplo, na instalação de um sistema de prevenção e combate a incêndio. Tá? Sim, Não existe caro, foi bem o que você sim, falou, não existe caro. Existe aquilo que vai garantir o meu sono, a minha tranquilidade e a segurança sim. minha e de todos aqueles que estão dentro do meu empreendimento. O conceito de caro e barato é muito relativo, né? Exato, Não é só o valor que está envolvido, né? exatamente, exatamente. Uma outra coisa que eu quero falar também antes de a gente Sim, vai lá. prosseguir é sobre essa área. Assim, para quem é engenheiro, arquiteto, que está aqui, por exemplo, acompanhando a gente, essa área é uma área muito lucrativa e muito aberta. Tá? É, todos que, por exemplo, já saem da faculdade, abre aspas, né, estão devidamente habilitados com o seu criativo, por exemplo, para poder atuar nessa área. Agora, os projetos executivos nessa área, eles podem ser feitos apenas por engenheiros ou por arquitetos também? Por arquitetos também. Também pode. Então, tanto engenheiro civil, por exemplo, como arquiteto pode desenvolver. Engenheiro mecânico também, inclusive. Engenheiro mecânico também. Também consegue elaborar o projeto. Então, essa é uma área ampla e é interessante, por exemplo, que às vezes, por exemplo, um aluno está assistindo aqui que ainda não se formou, né, na graduação ali, considere essa área para poder atuar, porque é uma área que ela é muito aberta, ela é muito ampla, é uma área que está em amplo crescimento, porque a prevenção de incêndios sempre vai ser visada e sempre vai ser necessária em grandes empreendimentos, então é uma área que está sempre em amplo crescimento. A gente consegue observar, por exemplo, a cidade sempre crescendo e hoje sempre para cima, né? Porque já não tem mais tanto espaço Sim, horizontal para poder crescer, mas sempre para cima. E cada empreendimento desse precisa de um responsável técnico, de um engenheiro qualificado para poder fazer isso. Então, essa é uma área que é importante, que é interessante, por exemplo, que os recém-formados comecem a observar para essa área também como um outro ramo, né? Eu, por exemplo, na faculdade, apesar de já estar atuando no ramo de prevenção contra incêndio, eu sempre quis fazer obra de arte. Então, eu vou sair daqui, vou sair calculando ponte. Eu vou sair daqui, vou sair calculando viaduto. Vou fazer viaduto a rodo. Só que porque, apesar de estar dentro da área, eu meio que não olhava muito para ela com bons olhos. Até que um dia eu acordei dentro da onde eu estava. E espera parou um de olhar para pouquinho. fora e olhou um pouquinho para dentro. Exatamente. Eu já sou bom nisso. Então, por que que eu não vou investir naquilo que eu sou bom? E aí eu acordei para esse mercado, comecei a olhar com outros olhos e comecei a entender o tamanho que é o mercado de prevenção e combate a incêndio. Então, para quem está se formando agora, por exemplo, ou para quem já é formado, mas não sabe para onde atuar, porque essa é uma outra dificuldade que a gente tem também, e isso é Sim, comum no mercado, depois de se formar não sabe para onde vai, para onde atira, digamos assim. Essa é uma área que está em amplo crescimento e precisa de pessoal qualificado. Mas, por favor, se qualifique. Tá? E quando eu digo se qualifique, conheça as normas técnicas. sim, Não dá para trabalhar nesse mercado sem sim, conhecer norma técnica, sem conhecer instrução técnica, sem conhecer todos os detalhes técnicos necessários para poder se atuar nessa área. com Tá? Então certeza. é muito importante. Se você quer vir para a prevenção, venha, só que venha qualificado. Ou então se qualifique enquanto você está ali, que existe tempo para isso e existe muitas pessoas que começaram assim, se qualificando enquanto já estava ali no desenvolvimento de um projeto, por exemplo. Para você que é aluno, estudante, ou recém-formado, não fique pensando nunca em dinheiro. Pense em fazer o que você gosta, que o dinheiro ele é uma consequência. E outra coisa também muito interessante é que você, como Alex disse, se qualifique. E não fique muito preocupado em já ter muita gente ou pouca gente, o sol nasceu para todo mundo, né? Se você for bom naquilo que você faz, naturalmente você vai se destacar, assim como o Alex. Quando ele fala, você vê que é autêntico, você vê que ele tem a paixão nessa área que ele escolheu. Beleza? Beleza, Aldo. É isso aí. Então a gente encerra esse primeiro episódio do Projeto Podcast e fiquem de olho que vem mais por aí. Até logo. Até logo, pessoal. Obrigado, viu? Valeu!